e perito, que vai nos ajudar a entender um pouco melhor o que está acontecendo neste momento, né? Como que funciona essa investigação. Tudo bem com o senhor? Bom dia. Tudo bom? Como é que tá? Bom dia aos senhores, bom dia aos ouvintes da Band. Bom dia. Bom, Celso, eu queria começar perguntando justamente sobre a perícia. A gente olha as imagens agora já sem fogo, sem aquela espuma, sem a sujeira, e não sobrou quase nada desse avião, infelizmente. Como que funciona a perícia? O que estão tentando entender nesse momento? Olha, a perícia, ela realmente você faz uma análise dados os vestígios, tá? E aí a gente tem que fazer uma divisão entre a investigação que o CENIPA faz, né? E a perícia que a Polícia Técnico-Científica de São Paulo vai fazer. Eu sou perito criminal especializado em acidentes aeronáuticos. Eu sou aqui do estado de Goiás. Os acidentes aeronáuticos aqui do estado de Goiás sou eu que faço, né? Basicamente, o que que o CENIPA faz? Até para o pessoal entender o que que é essa diferença, tá? O CENIPA, ele tenta descobrir as causas, tudo aquilo que esteve envolvido, tá certo? Para ele falar assim, olha, como que eu vou orientar e conscientizar todo mundo que está envolvido na operação das aeronaves para que esse erro não se repita mais. Então, o CENIPA, número um, ele não busca culpados, tá certo? Ele não fala assim, ó, a causa foi essa. Ele fala assim, ó, fatores contribuintes, né? O tempo, contribuiu ou não contribuiu, né? O processo de decisão do piloto, contribuiu ou não contribuiu? Manutenção da aeronave, contribuiu ou não contribuiu? Projeto, contribuiu ou não contribuiu, entendeu? Ele analisa isso. Já a Polícia Técnica Científica é obrigada a fazer a investigação também, só que nós não escutamos as pessoas, a gente não coleta depoimento, a Polícia Técnica Científica não vai atrás de depoimentos, a gente olha o que realmente restou ali, o que é vestígio material, é tudo aquilo que a gente pode tocar e fotografar, tá? E assim, mesmo tendo muita coisa sido destruída, eu recebi umas imagens que, por exemplo, a gente consegue ver que as pás das hélices do motor, elas estão embandeiradas, ou seja, elas não estão na posição para dar tração, né? Se as imagens que eu recebi forem verdadeiras, né? Elas estão embandeiradas, é para diminuir o arrasto, para a aeronave dar conta de voar mais, e elas estão torcidas. Então, quando ele bateu no solo, esse motor que estava embandeirado, muito provavelmente ele não estava desenvolvendo potência, tá certo? Pode ser que teve uma falha no governador de hélice e o governador virou a hélice, né? E aí ele perde a tração do motor, mas o motor continua desenvolvendo potência, né? Ou pode ser que o motor perdeu potência, apagou, vamos dizer assim, e ele pegou e colocou as hélices de forma que embandeirassem, tá certo? Para ele não ter arrasto. Deixa eu ver se eu Então, entendi. esse é um dos exemplos de análise que pode ser feito mesmo com a aeronave destruída, tá? Celso, deixa eu ver se eu entendi aqui, porque essa questão é técnica. Quer dizer, o piloto pode. Isso pode significar, sinalizar que o piloto teve problema com um dos motores, é isso? Pode ser, tá? Não estou dizendo que é. E essa história Pode da ser. hélice, ela estava num lugar diferente, é isso? Para voar mais? Como que é feito? Não, não. A hélice, ela tem um movimento que você consegue controlar a posição dela, entendeu? Quando você está voando, ela faz um ângulo de aproximadamente 30 graus com a direção da aeronave. Se você perder a potência, o ar fica batendo na pá da hélice. Então, geralmente, quando você perde potência, você comanda de dentro da cabine para a hélice fazer isso, para ela alinhar com o fluxo do vento, para ela não segurar o avião, para o avião poder voar melhor sem um dos motores. Entendi. Antes da gente fazer mais perguntas aqui para o Celso Faria de Souza, engenheiro aeronáutico e perito, trazer aqui uma publicação que acaba de ser feita pelo governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, confirmando a identidade das duas pessoas que estavam no avião que caiu na cidade de São Paulo e faleceram.
Márcio Lousada Carpena, essa já tinha sido confirmada, advogado de Porto Alegre, proprietário da aeronave. E o piloto, Gustavo Medeiros. Nós não temos ainda mais informações, mas o piloto da aeronave era o Gustavo Medeiros. Os feridos que estavam em solo foram encaminhados pelas equipes de resgate aos hospitais da região. O governador reitera os sentimentos e que Deus conforte as famílias das vítimas. Celso, pela sua experiência sendo um engenheiro aeronáutico, pelas imagens que viu, foi uma tentativa de pouso de emergência, pouso forçado desse piloto? Nos instantes finais ele deve ter tentado isso, né? Mas isso daí só vai ser possível de se confirmar com o avançar das investigações. Mas só nos instantes finais. O senhor não acredita que possa ter sido algo já planejado, a hora que ele viu que não ia ter jeito, aí ele mirou na avenida e foi. Foi mais sorte ele ter caído ali na avenida? Pode ser, mas eu não posso afirmar. Tudo Sim. leva a crer que sim, certo? Que ele teve. O que leva a crer não sempre é o que se concretiza, né? Tudo leva a crer que ele teve um problema, que ele embandeirou o motor e que ele procurou um lugar mais livre para poder tentar fazer um pouso de emergência. Isso é o que a gente imagina. O que é embandeirar o motor? Embandeirar a hélice é isso que eu falei para você. Ela tá Ah, nessa tá. posição e aí você vira ela para ela não dar arrasto. Entendi. E aí, dentro de uma perícia, Celso, a gente sabe que muitas vezes as investigações demoram bastante. Depois, né? O local já foi todo analisado. Como que funciona o pós-acidente dentro dessa investigação? Tudo que foi colhido é analisado. Como? O que que eles vão fazer? Dentro de tudo aquilo que restou, provavelmente o que que eles vão fazer? Eles vão pegar os dois motores, né? E vão levar os dois motores para análise. Por quê? O que eu falei para você, o governador da hélice, pode ser que ele teve uma pane? Pode. Então você vai pegar, vai levar ele para um laboratório, vai desmontar, vai analisar, ver se não houve nenhuma falha nele, tá? Você vai analisar o motor também para saber se não foi o motor que parou, né? Você vai analisar a bomba de combustível, porque se a bomba de combustível parou de bombear combustível, o motor para também. Você vai analisar a parte elétrica, porque se a parte elétrica deixou de funcionar, deixou de controlar centelhamento, você tem problemas. Existe um módulo no motor desse modelo de avião que se chama FCU, que é a unidade de controle de combustível, né? Ela é, vamos dizer assim, a grosso modo, o carburador que manda a quantidade de combustível para o motor. Se você teve problema nessa peça, você também pode causar apagamento do motor. Então, tudo isso vai ser analisado, tá? Tudo isso vai ser analisado. E aí, o pessoal dá conta de emitir um parecer falando assim, olha, nós encontramos problema nisso. Então, isso daqui foi o fator contribuinte. Ou então eles falam assim, não, a gente não encontrou nada, mas por eliminação pode ser tal coisa, né? E o CENIPA, ele vai atrás de outros fatores também, né? Nesse caso, vocês já confirmaram que existiam só duas pessoas dentro, né? Mas vamos supor que a aeronave tivesse cheia de gente, cheia de bagagem. Então, o CENIPA também iria atrás do pessoal que realizou o abastecimento, para saber se a aeronave não decolou com um peso acima, tá certo? Não é esse caso, mas poderia se fazer isso daí também, para saber qual a quantidade de combustível, para você falar assim, não, a aeronave decolou com um peso que ela estava apta a voar, né? Você também tem que ver se, por exemplo, nesse voo, ele não colidiu com nenhum pássaro, por exemplo. Se não teve, porque você pode ter colisão com fauna e que pode eventualmente ocasionar o apagamento de motor. Então eles também vão analisar isso daí tudo. E o apagamento de motor numa decolagem do avião em ascensão é trágico. Crítico, crítico. Celso, tem um ouvinte aqui perguntando se esse modelo do avião
que é um King Air F90, tem caixa preta? Geralmente não, tá? Geralmente as aeronaves King Air, só as aeronaves King Air mais novas, que são os King Air modelo 300, 350, 250, 260 e 360. Os King Air da série 290 e 100, eles são mais antigos, eles não costumam ter caixa preta. Então a chance é muito pequena, principalmente esse fabricado em 1981. A não ser que você tenha colocado como opcional por sua vontade. Ou, se essa aeronave operasse em táxi aéreo, seria obrigatório, É, tá? ela não tinha autorização para Mas não táxi é. aéreo, é. Ela era, se ela não tinha autorização para táxi aéreo, ela estava operando o que a gente chama de Part 91. Ela estava fazendo um voo privado. O senhor citou alguns modelos aí, né? King Air, deve conhecer vários. Esse em específico é seguro? Ele é muito renomado mundo afora, né? Olha, a gente está falando de uma aeronave ultra segura, muito bem projetada, tá? Esse avião, ele tem uma fama muito boa aqui no Brasil porque ele é robusto, tá? Olha, é difícil você ter acidente com King Air que você fala assim, olha, o avião apresentou alguma falha, né? É um avião provado pelo tempo, tá certo? Ele já as panes, os problemas que tinham que aparecer já apareceram, já foram corrigidos, né? O pessoal já sabe operar bem, né? É uma aeronave muito boa mesmo, uma aeronave sensacional. E a De, gente tem uma tendência, né, de quando se falar, esse avião que caiu tinha quase 45 anos, a fazer comparação com o que está no nosso cotidiano, né? Um carro de 40 e poucos anos é super antigo. No caso das aeronaves, nem tanto, né? Não dá para você dizer que uma aeronave mais antiga tem menos segurança, ou pode sim dizer isso? Olha, eu tenho um Opala Coupé Commodore 1980, de 44 anos, e eu ando com ele todos os dias. Certo? É um carro ultra confiável. Máquinas, geralmente, se você tem a manutenção delas bem feitas, elas duram muito. Eu já fiz perícia em aeronaves que foram fabricadas em 1938, certo? E elas continuam voando. Se você fizer a manutenção adequada, essas aeronaves continuam voando, tá? Então, você fala assim, é uma aeronave de 40 anos. Isso não quer dizer muita coisa não, tá? de Isso não quer dizer tudo, muita coisa. de tudo que você viu, alguma coisa possa indicar algum tipo de procedimento inadequado do piloto, por enquanto, não? Não, não. Olha, isso é uma coisa até interessante, porque geralmente muita gente tende a apontar dedo para piloto após acidentes, né? Sobre isso, tem duas coisas que eu acho que é muito importante a gente falar. Primeiro, sobre o piloto, eu li nas redes sociais que ele veio da Azul Linhas Aéreas. Ele saiu da Azul e foi voar esse avião. Gente, um piloto que voou linha aérea, ele é um cara que ele já tem a doutrina de aviação muito bem assentada dentro dele. Ele sabe cumprir procedimentos, tá? Tanto que o que se reportou nos grupos de aviação é que logo após a decolagem, ele acionou a torre pedindo autorização para retorno imediato. Veja bem, as informações que eu tenho da rede. Se isso foi verdade, olha, é um cara que ele não tentou fazer as coisas à revelia da cabeça dele, ele teve um problema, ele acionou a torre e falou assim: eu quero voltar. Então isso indica um alto grau de consciência situacional. Ele sabia o que, que ele estava passando, tá? Tanto que ele pediu para retornar. E o último é uma frase que o Cenipa fala muito e eu concordo com ela completamente. O Cenipa fala assim que antes da gente pegar e julgar o piloto, a gente tem que entender que o cara que estava sentado lá na cabine de comando, ele acreditava tanto no que ele estava fazendo que ele foi capaz de arriscar a vida dele nisso. Então, a gente querer julgar isso
depois no conforto do sofá, é meio complicado. Eu tendo a acreditar que o comandante ele fez o que era correto, o que era adequado e, sobretudo, o que era possível, tá? Porque a gente não sabe as reais condições que ele estava, né? A gente não sabe o que realmente aconteceu. Pra vocês terem uma ideia, teve um caso que aconteceu há uns anos atrás, né? Que teve uma queda de uma aeronave no Mato Grosso, e aí o pessoal falou assim, pô, como é que o cara quebra a aeronave desse jeito e tal, tal, tal. Quando foram olhar, durante o pouso, o piloto teve uma crise epilética, Nossa. entendeu? Então, assim, são coisas que só com o avançar da investigação é que a gente começa realmente a saber, né? É difícil, né, de tomar qualquer tipo de decisão agora, né? Já dizer o que de fato aconteceu, porque Sim, tudo sim. ainda é muito recente. Queria agradecer a participação do Celso Faria de Souza, engenheiro aeronáutico e perito, trouxe essa informação de que o Obrigado. Gustavo Carneiro Medeiros, piloto da aeronave, tinha trabalhado na Azul, ou seja, um piloto experiente. De fato, a companhia confirma que ele esteve como no quadro de pilotos da Azul por 10 anos, entre 2011 e 2021. Obrigado, Celso, um abraço.